Bom dia, quarta-feira, Santa Teresinha do Itaipu. Hoje eu vou falar sobre a segunda lei biológica, que também o Dr. Hammer registrou assim, como a lei das duas fases. A lei que tem começo, meio e fim. Tudo que começa termina. E as doenças, continuando falando sobre as lives que eu já fiz essa semana, né? Então, as doenças, elas sempre começam em situações que eu sinto ameaça à minha vida ou à vida de alguém, né? Nunca podemos esquecer. A doença nunca vem de fora, ela vem de dentro do meu sentir, do meu pensar, do meu viver. Ela sempre vem porque eu senti uma ameaça, né? E nesse momento que eu me sinto ameaçada, a gente vive conflito, e esses conflitos sempre são choques, sustos. Choques biológicos, né? O Dr. Hammer conseguiu comprovar isso. Olá, irmã Alice, é bom te ver. Então, só reafirmando, estou falando sobre o que eu já trouxe ontem. Você esteve, então você já vai entender. Posso continuar, né? Então, sempre que eu começo uma doença, sempre começou dentro de mim, nunca foi fora de mim. Nunca é algo assim que não tem nada a ver com o meu interpretar, com o meu viver, com o meu sentir. Tem algo a ver comigo diretamente, porque sou só eu que pego essa doença nesse exato momento. Eu sou um exemplar único de Deus, não tem mais ninguém igual a mim. Por isso que eu sempre digo que não tem como a gente entender a germânica se a gente não acredita que Deus existe, que existe alguém superior, né? E a pessoa que tem dificuldade de entender a germânica é porque ela ainda está teimando com isso, né? Também, né? Então, os tipos de conflito que a gente vive, tem bastante tipos de conflito, assim. Hoje a explicação é um geralzão, mas são coisas que eu mesma, ainda ontem preparei, demorei, consegui fazer um resumo, porque é algo muito amplo, desde que eu comecei a estudar, estou tentando entender a segunda lei, e ela é muito grande, eu ainda só tenho uma pequena base, né? Estou ainda assim só engatinhando nisso, né? Então, a minha dificuldade, assim, o meu medo era como eu vou conseguir explicar isso em 20 minutos. Então, não tem como explicar em 20 minutos. Vou dar um geralzão e é uma coisa que a gente aprende com a vida, observando a gente, né? Então, os tipos de conflito que a gente vive, eles têm muito a ver com o meu sentir mesmo, né? Então, um dos conflitos são a necessidade de sobrevivência. Quando ameaça a minha respiração, ou minha alimentação, ou minha reprodução. Por exemplo, o medo de morrer, o medo de perder alguém muito querido. Esses são os conflitos mais básicos, os de sobrevivência. São os primeiros conflitos que os seres vivos fazem, né? Porque se eu não consigo respirar, ou alguém não consegue respirar, já é uma causa de, por exemplo, a sinusite. Eu estou com sintoma de cura de sinusite. Estou congestionada, né? É porque eu passei um medo muito forte e não consegui respirar o suficiente, não consegui sobreviver. E por isso que estou usando o microfone também, né? Então, é coisa assim muito pequenininha que a gente responde. E quando a gente entra em fase de cura, nosso corpo começa a reparação. Por isso que meu nariz está congestionado, né? E minha voz também está fragilizada, está rouca, porque foi algo assim que eu senti ameaça, né? Preparando essa live. E preparando todo o meu conteúdo, né? Então, são coisas bem simples, né? Outro tipo de conflito que a gente pode fazer é o conflito sexual. Ele vem por abusos sexuais na família, no todo, né? Muito tipo de abuso, né? Pode ser abuso de patrão, tem muitos tipos de abuso que a gente pode sentir como abuso sexual, né? Rejeição também entra nisso, né? Aí tem outro tipo de conflito que é de território. Esse de território que eu sempre falo bastante, que é o que faz a gente engordar, faz a gente não conseguir conviver com pessoas, né? Ter dificuldade de convivência com as pessoas mais difíceis, né? Então, são os conflitos que se originam porque lá na infância teve briga dentro de casa, briga dentro do trabalho, brigas dentro de um espaço que para a gente deveria ser seguro. E sempre está baseado lá nas nossas primeiras vivências, ou no útero. Por exemplo, a criança que nasce depois de um aborto, ela já está brigando por território, porque senão ela não sobreviveria, né? Então, irmão gemelar, tudo isso já nasce com esse conflito.
e ele só vai se ativando durante a vida, né? Então é bem amplo isso, né? O conflito por separação, né? Também as doenças de pele, muitos cânceres têm esse conflito, né? É quando a pessoa é obrigada a viver longe de alguém ou obrigada a viver perto de alguém, né? A pessoa queria estar perto de alguém por saudade, por muitos motivos, né? Outro conflito é a autodesvalorização, quando a gente não se sente capaz de fazer algo ou porque é obrigado a fazer algo também, né? Tudo isso faz a gente entrar em doença. Daí, esses conflitos são mais, por exemplo, todas as doenças relacionadas aos ossos, ao músculo, ao sangue, tudo isso são relacionados com, eles vêm dos conflitos de autodesvalorização. Olá, obrigada por estar aqui, né? O outro conflito, Beatriz, você vai ter que assistir depois do começo para você entender do que eu estou falando, mas estou falando dos tipos de conflito que podem começar a nossa doença dentro da gente, né? Um outro conflito que também é muito comum é ataque à integridade. Quando eu me sinto humilhada por alguém, alguém me xinga, alguém não me respeita. Por exemplo, as dores de cabeça muitas vezes tem a ver com isso. Porque eu não me sinto valorizada, não me sinto respeitada, né? Olá, Terezinha, bom te ver também. Eu até agora só falei sobre as causas, os tipos de conflitos, né? Só retomando, então tem a ver com respiração, alimentação, reprodução, os conflitos sexuais, de território, separação, autodesvalorização e ataque à integridade. São esses os tipos de conflito que eu vivo, mas tudo depende do jeito que eu interpreto, do jeito que eu vivi até agora, das minhas crenças, do meu nascer. Tudo está relacionado. Quem está chegando agora vai ter que assistir esse comecinho para entender um pouquinho mais, mas é sempre continuando as lives, dias de segunda. Cada uma é uma continuação. Bom dia, obrigada, vocês estão chegando. Vou continuar porque o meu objetivo é fazer lives curtas, então não posso retomar muito, né? Então, esses conflitos eu vivo porque sempre tem muito a ver com o sentimento subjetivo que eu já tenho dentro de mim, por trás de acontecidos na minha família ou de causas relacionadas com coisas que eu vivo nesse momento, né? Então, todo o entorno faz eu viver esses tipos de conflito. O ambiente, as crenças, as experiências minhas e da minha família e de todos os que vivem perto de mim, né? As emoções, elas vêm como consequência de tudo isso, porque se no momento do impacto eu sinto algo, eu penso algo, isso é automático, o meu inconsciente ele é muito rápido e a emoção já vem junto, ela não tem como ficar fora disso, né? Então ela é consequência, ela faz parte de toda doença. Então, a lei das duas fases, a segunda lei é a lei bifásica, né? O Dr. Hammer registrou assim, lei de duas fases. Todos nós, a gente sabe, vocês estão chegando agora, sem retomar o que eu falei já até agora, né? A gente sabe que tudo que começa tem um fim. A gente sabe disso sempre, só que a gente sempre esquece isso, né? Todos os problemas que começam, eles vão terminar de algum jeito, ou bem ou mal. O que o Dr. Hammer fez, pesquisando o câncer, as doenças, o que ele fez? Ele descobriu que nossas células, nossas doenças também são assim. Toda doença tem um começo e um fim. Não tem outra opção, né? Ela começa por causa de um susto, por causa de alguma experiência, e ela tem um fim de algum jeito. O fim pode ser trágico, o fim pode ser bom, né? E esse fim todo momento eu estou entrando numa doença e saindo numa doença, só que isso no meu inconsciente, o nosso corpo já tem o instinto de sobrevivência, que a gente fala assim, geralzão, né? O senso comum, a gente fala isso. A gente tem o instinto de sobrevivência. As nossas células também têm esse instinto. O nosso corpo, a todo momento, faz um DHS. Todo momento a gente sente ameaça na nossa vida. Por isso que eu estou usando esse microfone. Depois eu vou explicar, talvez, né? Porque eu estou sem voz e porque eu sofri um DHS hoje, né? Então, o instinto de sobrevivência, nossas células, elas são muito rápidas, né? Então, o nosso corpo funciona normal dia e noite. A gente está Olha lá, Edneia, colega da Germânica. O nosso corpo, ele funciona assim, começo e fim. O começo é o dia, o fim é a noite.
o começo é o impacto biológico, o fim pode ser a morte ou pode ser a saúde. A gente é fase ativa do conflito e fase de recuperação do conflito, fase de resolução, a gente chama pela germânica, né? Então a gente está bem, de repente o nosso corpo muda, entra no modo de alarme, que é o modo dia, né? De dia a gente está em atividade, à noite a gente está em repouso. O nosso corpo também é assim. De dia a gente está em atividade, a gente está... Bom dia! De dia a gente está em modo alerta, à noite a gente está em fase de repouso. Essa é a nossa fisiologia também, nossas células. Todo o nosso corpo assim. Olá, Rita! Eu não estou falando o nome de todo mundo, porque senão eu vou me perder no meu raciocínio aqui, né? Porque a segunda lei é algo muito, muito grande para a gente entender, né? Então, nosso corpo, ele tá em alerta quando a gente entra na fase ativa. Quando a gente está tensa, quando a gente está preocupada com alguma coisa, a gente está em fase de... Quando eu sinto que meu corpo está em... por exemplo, a pessoa que está... Quando tem tremedeira no corpo, né? Tem pessoa que vive assim, né? Tu olha para a mão dela, ela tá tremendo. Tu põe a mão nela, ela está gelada. Essa pessoa está em fase ativa de alguma coisa. Às vezes a pessoa não percebe, mas no inconsciente o cérebro está em alerta, porque tem algum perigo. Isso é o natural do nosso corpo. É porque ele está pronto para nos defender daquele perigo que sentiu como ameaça, né? E esse perigo, ele não tem como a gente prevenir isso. O nosso cérebro, ele sempre quer nos defender de todos os medos, de todos os perigos, de todas as ameaças. Porque o nosso cérebro precisa procurar a nossa sobrevivência, senão o ser humano já teria entrado em extinção. E a gente vê pela quantidade de pessoas que aumentam que nosso cérebro faz o trabalho certinho. Ele está cumprindo sua missão. Então, a gente vive momentos de impacto biológico a todo instante. E o nosso corpo sempre se cura a todo instante também, né? E por que a gente tem essa dificuldade de entender também essa segunda lei? Porque tem órgãos que, na hora que a gente está na fase ativa, tem órgãos que começam a aumentar a produção de células. E tem outros órgãos que necrosam. Por exemplo, ontem deu o exemplo do câncer de seio. Se o câncer é nos ductos mamários, os ductos, os canais onde passa o leite, eles começam a necrosar no momento do câncer. Depende da interpretação que a mulher deu, né? No momento do impacto, no momento do pensamento, do susto, né? Aí os ductos, eles começam a necrosar para aumentar o espaço para passar mais leite. Agora, se é na parte onde produz o leite, eles começam a aumentar a produção de células, porque nesse tecido, a interpretação que o corpo dá, eu preciso aumentar de tamanho porque eu preciso produzir mais leite, né? Então, são dois locais diferentes dentro do seio que produzem dois cânceres diferentes. Por isso que precisa entender o que a pessoa pensou, precisa chegar no raciocínio que a pessoa teve, no susto que a pessoa viveu, para entender onde que está o câncer e o que fazer perante isso, né? Para encontrar a cura, né? Isso no atendimento, geralmente a gente consegue entender, né? Porque a gente precisa saber como a pessoa pensa, como a pessoa reage, o que a pessoa já viveu. Olá, quem está chegando, obrigada. Então, que nem eu falei antes, as células, elas funcionam igual todas as situações da vida. Tudo tem um começo e um fim. E quando resolvemos a questão, quando saímos do problema, saímos da dor, é porque a gente se curou. E quando a gente fica dentro do conflito, quando a gente não consegue encontrar a causa do conflito, quando não consegue encontrar a situação que está nos assustando, que está nos deixando em alerta, dependendo a parte do corpo que a gente desenvolve doenças crônicas, doenças que são chamadas pela medicina ocidental como doenças incuráveis, doenças autoimunes, essas doenças, diabetes, colesterol, essas doenças que a gente fica vivendo e consegue sobreviver por muitos anos, né? Tomando medicação. Isso é quando a gente está dentro de um conflito que não nos leva à morte. Agora, quando é um conflito, quando foi uma ameaça assim que nos ameaçou com muita intensidade, algo que representa, por exemplo, questão de sobrevivência, que é respiração, reprodução e alimentação, que são os primeiros conflitos de necessidade básica,
que eu expliquei lá no começo, quando tem a ver com isso e eu não consigo superar, eu vou a óbito, eu não consigo sobreviver. Por isso que daí são os cânceres malignos, né? Isso é muito amplo para entender assim. Eu ainda entendo bem pouquinho, então, mas é só um geralzão para a gente entender. E tem bastante, é coisa que a gente precisa acreditar que existe. O Dr. Hammer provou cientificamente. E é coisa que existe. Isso a gente precisa entender. Então, que nem eu falei ontem também, a gente precisa sair do entender que a cura está fora de nós, a cura está na medicação. A cura está naquilo que eu acredito e naquilo que eu vivo e o jeito que eu sobrevivo. Por isso que a medicação, ela consegue me ajudar, sim. Ela consegue me tirar da dor, sim. Mas ela não consegue me curar quando eu continuo dentro do conflito. Por isso que tem tantas doenças incuráveis, né? Então, o que vem para nos curar no momento, por exemplo, depois que eu passei da fase, por exemplo, um câncer de seio, quando eu consigo entender o que ocasionou, o que acontece na fase de cura? Vêm as bactérias, os fungos, eles vêm para me curar. E o que acontece nesse momento? Acontece pus, acontece edemas, acontece os furúnculos, né? Que a gente, por exemplo, um furúnculo sempre faz de cura do nosso corpo. Se ele vem lá de uma artéria, lá de um osso, lá de dentro, ele é uma cura. Ele não é uma coisa que eu preciso colocar algo ali para fechar aquela pele. Eu preciso fazer expectorar para sair tudo para fora, né? Então, toda a ferida que ficou muito tempo interna, por exemplo, erisipela, a pessoa que estoura erisipela na perna, aquelas doenças, aquelas feridas incuráveis antigamente, elas vêm lá do osso, elas vêm lá das artérias, ela é uma coisa muito profunda. Por isso que ela demora a se curar. São coisas que a pessoa carregou, às vezes, durante 50 anos, porque até há pouco tempo era uma doença de pessoas de terceira idade, né? E hoje já tem pessoas mais novas que têm isso também, né? Então, quando essas doenças vêm a furo, tem que agradecer, porque é a hora que o corpo está expulsando aquilo que ele não conseguiu cicatrizar por si mesmo, né? Então, na fase de cura, o que acontece com o nosso corpo? A pessoa percebe que a pessoa está doente. Por exemplo, agora eu estou com a voz rouca e estou com bastante fadiga, com bastante cansaço, porque eu estou na fase de cura de coisa que eu vivi. E os hormônios também, por exemplo, se eu tenho baixa de hormônio, por exemplo, se eu vou fazer um exame da tireoide, por exemplo, pode ser que nesse momento o meu TSH lá vai dar muito alterado, ou muito alto ou muito baixo. Porque no mesmo momento que eu estou em fase ativa, eu estou em fase de cura, porque meu corpo faz isso todos os dias, né? Então, quando você vai fazer um exame da tireoide, nunca comece a tomar medicamento quando você fez o exame apenas uma vez. Espere alguns dias e repita o exame, porque pode ser que você já entrou em fase de cura e já vai estar muito baixo. Tem gente que toma medicação para tireoide a vida toda e quando vai fazer uma ultrassom da tireoide, ela está necrosada, né? Ela está com nódulos e está com... ela está muito grande ou muito pequena ou está com muitas feridas, né? Por quê? Porque a pessoa está tomando medicação e não está se curando, porque a tireoide ela aumenta e diminui de um dia para o outro. E quando ela precisa trabalhar muito, quando eu estou naquele estado de alerta, por exemplo, eu estou na fase ativa de uma doença, a tireoide aumenta a produção. Então, ela vai estar aumentada, né? No dia seguinte que eu entrei em fase de dissolução, o que ela vai estar? Ela vai estar necrosando. Aí, o outro exame que eu fizer, ela vai dizer, não, a minha tireoide tem úlceras, a minha tireoide, eu preciso tomar remédio, né? Então, precisa ter muito cuidado na hora de tomar medicação. É algo muito, muito mais profundo, não pode tomar o T4, né? Tem várias medicações que a pessoa toma e a pessoa não entra na fase de cura porque impede, porque quando você toma um hormônio que o corpo está se curando, você toma um outro hormônio em cima, ou você toma um analgésico antibiótico, qual é a função eu vou explicar isso, acho que é a quarta lei biológica, a função dos micróbios e das bactérias, né? O que eles veem? Por exemplo, se minha tireoide está se curando, meu ducto mamário está se curando, e eu tomo um antibiótico muito forte, eu estou matando as bactérias que estão ali, e aí que vai aparecer o câncer, vai aparecer os caroços, porque as bactérias não conseguem, elas são mortas, né? Elas não conseguem fazer a fase de cura,
Por que são as bactérias? São aqueles caminhõezinhos que a gente vê tem uns videozinhos animados, né? Eles estão trazendo células novas ali. As bactérias, por exemplo, se olhar uma ferida externa, ela fica toda vermelha ali, é porque tem bactérias que estão reconstruindo a pele, né? E internamente é mesmo assim. A nossa carne, nossas células ficam todas inchadas, todas vermelhas, porque as bactérias estão reconstruindo. Elas estão fazendo o trabalho delas, né? Aí, se eu coloco um antibiótico forte em cima disso, eu mato os bombeiros que estão ali apagando incêndio e eles não conseguem apagar, né? Então, eu entro em fase ativa de novo, né? Então, a intensidade dos sintomas na hora da cura vai depender da intensidade do conflito que eu vivi, que eu já falei antes, né? Por exemplo, se eu sentir uma ameaça de morte muito forte, eu posso sofrer um infarto, eu posso sofrer um derrame depois, né? Porque os infartos, eles são em fase de cura. Porque eles acontecem tanto em pessoas que se aposentam recentemente ou em pessoas que passaram doenças graves, né? Porque na hora que o corpo está se curando, a pessoa ficou tanto tempo em fase de estresse, em tanto medo de morte, que na hora que a pessoa diz, não, agora não vou morrer mais, porque, oiê, na hora que os médicos falam, não, você passou, você está curado, aí a pessoa infarta. Porque a pessoa esteve em tanto estresse, tanto tempo na fase ativa, tanto medo de morrer, que o pulmão, o coração e todos os órgãos não aguentam. Aí eles começam a trabalhar em multifunção e o coração entra em piripaque. O sangue começa... Porque se o pulmão começa a trabalhar mais rápido, o fígado começa a trabalhar mais rápido, todos os órgãos estavam em alerta. Porque o medo de morte, ele faz todos os órgãos ficar em atividade. Porque o fígado, ele para de trabalhar, o pulmão para de trabalhar. Na hora da fase ativa, todos os órgãos param de trabalhar. Porque eles têm que defender a vida, né? Então, eles têm que ficar quietinhos, porque o sangue eles tem que estar nos nervos, no corpo, né? E se de repente é tirada a medicação muito rápida na fase de cura, a pessoa infarta, porque todos os órgãos começam a trabalhar de novo muito rápido. Então, nessa hora é necessária a medicação. Nessa hora é necessário tirar a medicação bem lentamente, né? Muitos médicos têm muito cuidado nesse horário, nesse tempo. Por exemplo, os médicos que já conhecem a germânica, eles conseguem salvar muito mais vidas, porque eles não vão tirar a medicação de um dia para o outro. Eles não vão desentubar a pessoa de uma hora para outra, porque eles sabem que é o grande risco de infarto que tem nesse momento, porque precisa respeitar a fase de cura do corpo, né? Quanto mais tempo, se a pessoa fica um mês na UTI, fica um mês na fase ativa, a fase de cura vai ser mais lenta e vai ser mais grave, vai ser mais perigosa, né? Então, a fase de cura sempre é proporcional à fase ativa, né? Então, é muito cuidado nesse momento, muita calma. Se tem dor no corpo, se tem cansaço no corpo, respeita. Não pode ser o cansaço preguiça. O cansaço físico de verdade, ele sempre é fase de cura. Ele sempre significa que teve algo assim que te tirou do chão e agora você precisa repouso, né? Você precisa respeitar o corpo e não querer fazer uma atividade física muito longa nesse momento, porque senão você não vai conseguir. Por exemplo, após uma doença séria, a pessoa precisa ficar em repouso para se recuperar. Uma das indicações do Dr. Hammer, depois de um câncer, depois de uma doença séria, a pessoa fica 1 ano sem tomar sol diretamente, porque o sol ele faz a pessoa entrar na fase ativa de novo, né? O sol é muito necessário para nossa cura, mas tu não tomar diretamente, porque tem tantos médicos que falam que o sol faz mal e outros falam que o sol faz bem. Ele faz mal se a pessoa esteve na fase ativa, esteve num câncer muito sério, numa doença muito séria. Olá, colega. Se ele esteve numa doença muito grave, o sol faz mal, sim. O Dr. Hammer recomendou que a pessoa que passou uma doença muito séria fique pelo menos 1 ano sem tomar sol. Porque o sol faz a pessoa entrar em atividade, faz o corpo querer funcionar muito rápido. O corpo não respeitar que está em fase de cura, né? Então, é muito cuidado, sim. E tem dias que a gente sente que o corpo precisa de sol. Eu mesma tenho muitas vezes que eu vou lá no sol porque eu sinto que o meu corpo precisa. É porque eu estive muito tempo na fase de cura e eu estou precisando me energizar de novo, né?
Então, respeitar, se meu corpo pede sol, vai pro sol. Agora, se meu corpo pede repouso, o corpo sempre sabe. Agora, sempre está atento, que né, a nossa mestra fala, quem está pedindo repouso é a minha preguicinha ou é meu corpo mesmo, ou é de verdade mesmo, né? Então, sempre respeitar bastante, né? Então, nas próximas lives, depois, semana que vem para frente, eu vou trazer exemplos de como o nosso corpo entra em fase de cura e como que o nosso corpo mostra a fase ativa, né? Então, são coisas assim que, devagarinho, a gente consegue entender. Obrigada por vocês terem estado comigo. Extrapolei o horário de novo. Então, eu estou na fase de cura de um estresse muito grande que vivi durante meses. Por isso que eu estou usando o microfone e estou respeitando que eu não posso forçar muito a minha voz, né? Então, a minha voz, eu sempre falo que minha voz é fraca, minha voz é isso, mas isso é fase de cura também. Agradeço vocês, tá bom? Obrigada.